A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um dos meus irmãos em Cristo e a todos que estão participando aqui do nosso canal, do nosso grupo Prosa e Palavra, onde a gente bate um papo, onde a gente aprende da palavra de Deus um com os outros. E meditando hoje no nosso devocional do dia 12, está aqui em Jeremias, no capítulo 19, do versículo 1 ao capítulo 21, ao versículo 14. Eu dei destaque para a gente está vindo já meditando no livro de Jeremias e em nossos devocionais, e a gente vai vendo que no capítulo 19 tem aí a botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Deus ele chama Jeremias a convocar os sacerdotes, os anciãos, para fazer essa metáfora dessa botija quebrada, assim, como seria o que aconteceria com Israel. E eu dei destaque justamente aqui no capítulo 20, em que a Bíblia vem dizendo aqui, no versículo 8, olha, pode ver aqui, ó, versículo 8 e 9, o meu destaque, Jeremias diz assim: porque desde que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor vergonha, opróbrio, para mim e um ludíbrio todo dia. Versículo 9, então disse eu, não me lembrarei dele, e não falarei mais do seu nome. Mas isso foi no meu coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. É bem interessante esse texto aqui, da qual eu dou um destaque, porque se a gente meditar aí, a gente vai ver que Jeremias ele foi Pazu, fera de Jeremias, Pazu, um sacerdote aqui, e aprisionou Jeremias. E Jeremias chega no estado de limitação, de fraqueza. Coloquei até aqui, ó, o profeta Jeremias expressa a sua fraqueza humana e a força que vem de Deus. Porque ele fala que ele começa a desistir. Vem aqui, ele fala, olha, é como se a palavra que ele estivesse ministrando da parte de Deus não estivesse fazendo efeito. Ele fala que, olha, eu grito e clamo violência e destruição, mas não sou ouvido. A palavra de Deus é como se fosse vergonhosa para eles. Eles desprezam a palavra. Então, o versículo 9 destaca aqui que Jeremias ele chega nessa fraqueza, nessa limitação humana. Mas o interessante é que fala, mas isso foi no meu coração como um fogo ardente. A palavra ela queima. Por mais que a gente tente até desistir, Deus, aleluia, o Espírito Santo, ele vem, ele nos convence, ele nos chama a não desistirmos, a não nos entregarmos a essas debilidades, a essas fraquezas. E o outro destaque que eu dei também foi no capítulo 21, aqui, ó, versículo 8 e 9 também, em que o povo já está cercado por Babilônia. Era uma estratégia no tempo antigo. Os inimigos eles cercavam a cidade e não permitiam que nada entrasse naquela cidade. Então, aquela cidade ficava à mercê. E o Senhor disse, olha, versículo 8, a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E o que ficar nessa cidade há de morrer à espada, à fome ou da pestilência. Mas o que sair e se render aos caldeus, que vos tem cercado, viverá e terá a sua vida por despojo. Então, o que o Senhor está falando aqui? Olha, já há uma palavra já determinada para essa cidade.
já um decreto da minha parte contra essa cidade, contra esse povo. Mas, se vocês se renderem aos caldeus, se vocês se renderem aos babilônios, vocês vão ter a vida de vocês ainda por despojo. Mas se ninguém se render, o que vai acontecer é a destruição iminente que já estava às portas ali da cidade. A cidade já estava cercada. Então, o que a gente aprende com isso, irmãos? O que eu tiro como conclusão para uma aplicabilidade nos nossos dias? É o que? Não adianta resistir. Aleluia. A gente tem que descer. Esse povo tinha que descer. Esse povo tinha que se render. Que era uma forma de demonstrar, pelo menos, humilhação, humildade. Entender assim, não, resistimos até agora com o nosso orgulho, com a nossa prepotência, com a nossa decisão. E Deus está oferecendo um caminho melhor. E a gente tem que entender que a nossa vontade, muitas das vezes, vai fazer o quê? Vai fazer com que a gente tome esse caminho, a gente endureça a nossa cerviz, o orgulho ali vai manter a gente duro, enrijecido naquilo que a gente quer, mas Deus está propondo, olha, o caminho que vocês têm para ter a tua vida como despojo é o caminho de se render. Então a gente tem que se render na presença de Deus, irmãos. A Bíblia diz em Tiago, sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele vai fugir. A gente primeiro tem que se sujeitar a Deus. Porque se a gente não se sujeitar a Deus, meu amigo, não tem como você vencer, tem como você resistir ao diabo. Então a primeira coisa é a gente se render e entender que a gente depende de Deus. Amém? E a gente indo para o Novo Testamento, que está o texto de 1 Cartas aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 4 ao 28, eu dei destaque aqui dos versículos 16 ao 23, em que vem dizendo a Bíblia, olha, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Não estigais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e todo vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu dei destaque a esses textos aqui, mas eu coloquei como chave aqui o versículo 19, né? A Bíblia vem dizendo, orai sem cessar, que é o versículo 17, orai sem cessar. O que é orar sem cessar? É a gente estar, meu irmão, numa vida de comunhão com Deus, é estar numa vida de conexão com o Senhor. Aleluia. Tu vai estar todo o tempo de joelho orando? Não. Mas você pode estar com a tua mente ligada, a tua mente conectada com o Senhor. Aleluia. Meditando. Aleluia. Orando. Às vezes a gente tem pensamentos conflitantes, às vezes a gente tem alabaxê de cantaraia, às vezes a gente tem pensamentos conturbados. Aleluia. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode orar na nossa mente. A gente pode pedir ao Senhor, a gente pode clamar ao Senhor, né? E o versículo-chave que eu coloquei aqui dentro desses destaques está aqui, ó, não extingais o espírito. O que é essa palavra no original? Eu fui pesquisar, não apagueis o espírito, não apagar, não abafar, não abafar a atuação do Espírito Santo. Então, o que vem dizendo aqui o texto para nós? Não apagar, não abafar a ação do Espírito Santo em nossas vidas. A Bíblia diz, não apagar a ação do Espírito Santo, não abafar.
aleluia, com as suas vontades, com as minhas vontades, com as suas vontades. O Espírito Santo, ele quer nos conduzir, porque para isso o Espírito Santo está aqui. Ele é o Paracleto, ele está ao nosso lado. Aleluia, ele está dentro de nós. Como diz Romanos 8,14, até coloquei aqui, olha, Romanos 8,14 diz o seguinte: os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós somos conduzidos pela influência do Espírito Santo. E se você apagar o fogo, abafar o fogo do Espírito, o que vai te restar? O que vai restar para nós, meus irmãos? A vontade do Senhor é a melhor para nós. A vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Então, que dentro desses destaques, depois nós temos os Salmos 82, do versículo 1 ao 8. Eu não dei destaques para esses textos, e também nós temos Provérbios aqui, 25, do 8 ao 10. Não dei destaque nesses textos, mas os textos que eu dei aqui destaques que possam, de certa forma, estar colaborando com a vida dos irmãos, acrescentando com a vida dos nossos irmãos, como tem acrescentado para a minha vida nesse propósito de devocional. Amém? Que Deus abençoe, que o nome do Senhor venha ser cada vez mais glorificado na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus.